E aí, galera, o Vasco inicia muito bem a temporada de 2024. O Vasco fez 2 jogos ontem, né? O Vasco jogou contra o Boa Vista pelo Campeonato Carioca e também contra a equipe do São Lourenço. Venceu contra o São Lourenço por 1-0 e venceu o Boa Vista por 2-0 jogando em São Januário, né? Vitória importante do Vasco. O Vasco jogou o Carioca com o time reserva, né? O time alternativo, né? O terceiro time do Vasco. E jogou no Uruguai, né, contra o São Lourenço, né, o Vasco iniciando sua temporada em 2024. Alguns reforços chegaram também, assim como o David, né, o João Vitor também, o Rojas, estrearam também no time titular do Vasco, né, o Vasco iniciando sua temporada, né, o Vasco também que quer fazer um bom campeonato carioca, né, e vamos acompanhar aqui mais um vídeo do Vasco aqui, a imprensa falando tudo sobre a estreia do Vasco no Carioca e também no Uruguai, né? O Vasco já conquistando sua primeira taça de 2024. O gol do Capasso não é de cabeça, mas é numa situação também de bola aérea. O gol do Léo foi assim. O Vasco foi um dos times que mais finalizou de cabeça no último Campeonato Brasileiro. O Verratti, mesmo não jogando o campeonato inteiro, foi o cara que mais finalizou de cabeça. Eu acho que o jogo aéreo vai dar muito ponto pro Vasco, né, ao longo dessa temporada. E a gente já viu esse sinal, tanto com os reservas, né, jogando no Carioca, também nesse amistoso com o São Lourenço. Mas é curioso, Dom, que o Vasco ontem tentou trabalhar um pouco mais, principalmente no primeiro tempo. Antes, o Vasco já era um time preparado para cruzamento. Já chegava na lateral, A ideia era não bola ser na área. só alternativa, mas ser uma das possibilidades. Né? Exato. E aí o Ramon Dias tentando um repertório maior, porque em determinado momento os adversários no Campeonato Brasileiro começaram a manjar essa jogada do Vasco e colocaram até uma dobra no Verratti dentro da área. Ele teve mais dificuldade para ganhar nessa imposição. Então o Vasco precisa, de alguma maneira, ter mais repertório e esse repertório flui melhor quando tem jogadores mais técnicos. Então, quando entra Jair, quando entra Payet, tem jogadores que tratam melhor a bola, naturalmente o Vasco vai conseguir fazer a bola andar melhor pelo chão e até acionar mais o centroavante. Então, faltou isso ontem, o Verratti em duelos mais limpos, ganhando, o Vasco achando o centroavante, mas de qualquer forma já é o Ramon Dias dando indícios de que com o tempo de trabalho pode melhorar o time para não ficar, como o Donk falou, só no cruzamento, mas ter isso como um trunfo e não apenas uma tacada só. É porque você tem um contexto de 2023, né, muito específico de que você precisava jogar no limite, cada partida era uma final e você precisava do resultado. Então ele acha uma estrutura de jogo que tinha um sistema defensivo organizado, muita pressão na bola, roubando essa bola, velocidade, né? Isso é inegociável para o Ramon Dias e para o Emiliano Dias, né? A comissão técnica pede muito disso e até por conta disso, mesmo sendo um torneio pré-temporada, ele já inicia com o time dele com 2 pontas de velocidade, porque ele acha que o ponta tem que pressionar alto, tem que voltar para marcar, tem que acelerar, é a convicção que ele tem, né, no momento, ele gosta do time dessa forma. Só que, concordo muito com o Breyer, dá para ver já ele tentando testar e tentando formar um algo a mais para esse Vasco nessa temporada. O Vasco tentando controlar mais a posse de bola, tentando se impor um pouquinho mais, com paciência, rodando. O que o Donk falou também de fazer uma estrutura com 3 defensores no segundo tempo. Ele utiliza isso como tinha utilizado já na última temporada. Mas eu acho que pode ser uma alternativa, porque o Vasco tem laterais com boa capacidade de apoio. O Piton vai muito bem no cruzamento, né? Deu diversas assistências na temporada. O jogador que mais acertou cruzamentos no Campeonato Brasileiro, pelo lado esquerdo. E do lado direito, você tem o Rojas como opção de lateral defensivo. E ele testou dessa forma numa linha de 4 no primeiro tempo. É um jogador versátil. João Vitor pode fazer essa função também. João Vitor pode fazer isso também, fechando por ali. Mas você tem 2 laterais bem ofensivos no elenco. O Paulo Henrique, que terminou muito bem o ano, deu assistência, né, para o gol do Serginho, o gol salvador da permanência Série A, e o Puma Rodrigues. Então, eu acho muito válido nesse ambiente de pré-temporada você testar alternativas para você gerar um repertório. O que, para mim, está muito nítido na minha visão, viu, Suman e fã de esporte. Jair e Payet são titulares do Vasco. São jogadores que, assim, eles nitidamente elevam a capacidade técnica dessa equipe. O time melhorou muito com a entrada desses 2 jogadores. O Jair até entra um pouco mais recuado. Eu acho que no time ideal, no momento, dá para jogar com o Zé Gabriel, até que chegue um camisa 5, que é uma carência, né? O Paulinho e o Jair saindo, porque o Jair tem muita qualidade,
Ele é um cara que pode facilitar essa transição de meio campo e ataque. O Jair, ele tem uma qualidade, isso ele fez ontem em várias oportunidades para quem conseguiu acompanhar o jogo. No momento que ele vai dominar, ele dá o tal do domínio orientado, né? Que a galera, ele já dá um tapa e já tira a jogada e já clareia o campo. Então, assim, um tapa ele já ganha um tempo. E ele tem uma condução melhor desse meio campo. E o Payet dispensa comentário, gente. Eu entendo a convicção do Ramon, ele quer um jogo mais físico, mas o Vasco hoje é um time organizado, defensivamente, competitivo, mas sem inspiração, sem criatividade. Já na última temporada, foi um time dependente dos cruzamentos para o Verratti, do Piton no cruzamento, do Gabriel Peck também fazendo uma grande temporada, mas está saindo. Só que não tinha criatividade, capacidade de articulação. O Payet é jogador diferente. O Payet, tecnicamente, é um craque. E é um cara que está comprometido com o clube. Tanto que ele já tem uma carreira de respeito, um nome internacional, uma estrela, mas está batalhando. E mostrou isso agora na pré-temporada, Perdeu 9 quilos, mano. Perdeu 9 quilos. É um cara que está ambientado, está gostando do Vasco, está gostando do Rio de Janeiro, ele quer ser importante. A torcida enxerga que ele precisa ter mais espaço. Eu entendo que é um primeiro teste, mas eu acho que ele está já... Desde a última temporada, quando foi decisivo, contra o Fortaleza, né, contra o América Mineiro, entrou bem contra o Cruzeiro, contra o Fluminense, a gente já via que ele foi um jogador diferencial para a permanência do Vasco na Série A. E eu acho que, como o Vasco não tem opções melhores, eu não acho que o David seja um jogador para ser titular do Vasco, e o Rossi também, para começar a dar uma sequência, uma minutagem maior para o Payet ali pelo lado esquerdo. Porque, nitidamente, quando ele entrou, o time começou a ter o passe diferente, começou a encontrar jogada, ele tem a bola parada. Na minha visão, ele é titular do lado esquerdo e o Jair entra na vaga do Praxedes nesse momento. Dos reforços ontem, qual que chamou mais atenção para vocês? João Vitor. Aí, Ele quase marca um gol de cabeça, aliás, né, o João? No primeiro tempo. No primeiro tempo. Foi o Rojas, né? Também, né? Teve Teve o Rojas. no comecinho o João Teve Vitor. o João Vitor também. Aquela goleiro que defende o goleiro de deu com a cabeça. cabeça. Verdade. mas o João Vitor fez uma atuação correta, seguro ali, não teve problemas defensivos, até porque o Vasco estava mais resguardado defensivamente. O David, para mim, abaixo, pecou muito em decisões, é um jogador... E é isso, primeiro jogo, não dá para cobrar também um encaixe perfeito, que o cara vai desenvolver, ter um pouco de paciência também. Foi um reforço muito criticado do Vasco, mas do ponto de vista tático, pode ser útil de alguma maneira, concordo com o Donan. Eu vejo mais como um jogador de composição de elenco, para ser reserva, para não ter uma utilização tão efetiva como o Peck na temporada passada. Então, a tendência é que o Adson, quando estreie, ganhe mais espaço, ganhe até mesmo essa posição na ponta ou do Rossi ou do David. E no caso do Payet, eu vejo que vai ser uma questão de tempo do Payet começar a temporada como titular do Vasco. Tem qualidade de sobra, mas é um jogador de 37 anos. Então, Ramon Dias já parte do princípio de que o Payet não vai jogar todos os jogos na temporada, vai precisar segurar eventualmente, precisa ter uma atenção grande à minutagem. E eu vejo que há um comprometimento do jogador em melhorar a forma física, em estar mais fininho, em estar mais inteiro, mas, por outro lado, a comissão técnica precisa se resguardar, criar opções além do Payet. E com o Payet em campo, precisa ter uma compensação, porque você não pode usar o Payet para fazer recomposição pela ponta. Sim. Ele não vai ter essa entrega. E essa compensação exige uma entrega maior dos jogadores do meio. Então, por isso, eu até entendo também a insistência do Ramon Dias com o Praxedes, porque é um jogador mais comprometido com a recomposição, com a marcação do que o Jair. O Jair é algo que se cobra muito dele, do ano ruim que ele teve no Atlético, antes de vir para o Vasco, é essa entrega na marcação, a intensidade, o jogo inteiro. Então, o Jair é um volante que já jogou muito de 5, que já fez muito trabalho de marcação, é técnico, mas precisa ser um pouco mais intenso no meio. O Vasco tem uma opção até, além de Praxedes e Jair, para fazer esse lado, tem o Marlon Gomes, que tem que ver se vai permanecer ou não, está no pré-olímpico, é um jogador que está valorizado, vários clubes de Premier League de olho nele, mas é uma outra opção para esse setor de meio campo. Eu entendo muito essa questão física de você dosar um atleta de 37 anos. Mas eu acho que o Vasco precisa, nesse momento, de algo a mais, de uma qualidade para o seu sistema ofensivo. Está condicionada a chegada de um 5? A utilização do Payet? Para mim isso é crucial. Não só isso. Isso é fundamental. Não só isso. Analisando o Vasco, assim, dentro do que a gente vê, o Vasco tem, para mim, duas posições extremamente carentes.
O camisa 5, um cara para chegar. O Zé Gabriel foi um cara importante na última temporada e cresceu com o Ramon. Mas eu acho que o Vasco precisa de um cara mais consolidado. Falaram em Cuéllar Esse é e o nome Esforça. legal, eu acho. Seriam esses dois nomes? Parece que o Esforça... subiu no telhado. Tem que escolher um, né? Financeiramente. O Cuéllar seria o nome. Eu acho que ele é um ótimo nome. É um cara que já trabalhou com o Ramon Dias, no Al-Hilal, é muito bom marcador e tem qualidade no passe, né? Então, assim, é um cara pronto. O Esforço é um cara com muito potencial, uma joia. Mas aí você tem uma adaptação quando chega ao Brasil. O Cuéllar já mostrou no Brasil que ele é um jogador de destaque com a camisa do Flamengo, o rival do Vasco. É uma negociação difícil, ele tem um contrato, né? Há pouco tempo ele foi para o Shabab, tem um salário alto, né? Mas está disposto a diminuir o salário para voltar a trabalhar com o Ramon. Eu acho que ele seria um cara, uma grande contratação Para no essa Vasco. posição 5. E qual a outra? Para mim é o ponto. Eu acho que o Adson vai ser útil, é bom jogador. Mas o Adson não é ponta a ponta, ele é Ele é até mais meia, né? articulador. Ele é mais articulador. Não vai ter, por exemplo, um Peck, que é um cara de muita potência, muita força, para puxar contra-ataque, para se sacrificar e ajudar na marcação. Precisa, para mim, contratar, principalmente um cara ali pro lado esquerdo. Um ponta pela esquerda mesmo, com uma capacidade maior de velocidade. Né? Senão você vai ficar com o Adson, que é um cara também articulador, e o Payet, que também é um articulador. Acho que em algum momento vai faltar um pouco mais de velocidade, né, para a equipe do Vasco ali no lado do campo. E tem que ver a situação do Orelhano, né? O Orelhano tinha pedido para sair do Vasco, tem que chegar uma proposta boa para ele ser negociado. Foi bem ontem, no jogo contra o Boa Vista. Eu acho que, tecnicamente, ele é um jogador que pode agregar. Mas aí depende dele, depende de um convencimento também para que ele permaneça. O que vocês viram do jogo contra o Boa Vista ontem? Você fala do Orelhano, Donan, Breiler, Donk. Que o Vasco pode aproveitar também para o time principal. A vitória por 2-0, estreando bem também no Campeonato Carioca. Então, o jogo do Carioca serviu para o William Batista, que foi o técnico do Sub-20, dar chance a alguns jogadores que podem ganhar espaço nesse time. Matheus Carvalho é um jogador interessante, ontem participou muito pouco no meio-campo. O Di Luca foi um cara que chegou para ser volante, ontem jogou quase como um 10 ali, um meio articulador. Acabou aparecendo só no gol do Leandrinho, muito tímido também, mas outros deram respostas interessantes. O primeiro deles, o Paixão, que por mais que tenha desperdiçado 2 chances de gol, um jogador da base que se movimentou bastante, foi muito voluntarioso, mostrou ali uma intensidade física interessante. Há essa carência, como o Donan falou, no ataque do Vasco, e o Paixão pode jogar como referência no ataque ou pela ponta, e aí fazendo essa jogada do gol do Leandrinho, a escorada do Di Luca para esse belo gol. Se doou muito o garoto, né? Impressionante. Não, e o Leandrinho foi o melhor em campo. O Leandrinho muito forte no apoio, não só por esse gol, mas seguro também em tomadas de decisão. O Vasco, que ainda não tem ali um reserva do Piton, um cara estabelecido, ganha 2 boas opções. Além do Leandrinho, que tem 18 anos, subiu do time da Copinha, tem o Julião, Matheus Julião, que é um lateral que já está com o grupo principal no Uruguai, então ganha 2 boas opções como alternativas para o Piton. E o Paixão, jogador que pode ser mais utilizado. O Capasso ontem, jogador muito questionado na temporada passada, e foi mal mesmo, não conseguiu entregar a altura do que o Vasco esperava dele. Fez uma partida segura, além do gol, defensivamente foi muito bem. E o Orelhano. O Orelhano mostrou ontem a capacidade técnica que ele tem. Um jogador com um toque refinado, com capacidade de drible, boa bola parada, tanto é que o gol do Capasso sai de uma bola em que ele cobra muito bem, com efeito, mas eu vejo que ele precisa de 2 coisas. Ainda fisicamente, um jogador que está muito atrás, ainda perde muitos duelos físicos, embora tenha se apresentado melhor ontem, segurou bem durante todo o jogo, e a vontade de estar no Vasco. Como o Donan falou, precisa virar essa página de que não se adaptou e tentar dar mais uma chance ao futebol brasileiro, ao clube que apostou nele. Então, se ele tiver aproveitar esse jogo, foi legal a apresentação, o Ramon Dias está observando, vai dar uma chance ali no grupo para ele buscar uma vaga nesse time, eu vejo que é um jogador interessante para se ter no grupo. Muito técnico e que o Vasco apostou alto e na temporada passada, por ser jovem ainda, por vir de outro país, ainda não conseguiu desenvolver todo o seu potencial. Mas foi uma boa amostra do Vasco. Um time começando a temporada, venceu por 2-0,
O House, goleiro do Vasco, precisou trabalhar muito ontem, mas é natural. Primeiro jogo do time, totalmente desentrosado, mas o Vasco tem alguns valores aí para observar para a composição de elenco do Ramon Dias. Vamos dar uma olhada numa tela com o mercado? Galera, isso aí. O Vasco está iniciando sua temporada ainda, né? Não tem que exigir muito ainda do primeiro jogo, né? O Vasco fez um jogo com o time reserva, outro jogo com o time titular, mas ainda é só o início ainda. O Ramon Dias vai estar montando a equipe dele, é muito cedo, ele vai dar oportunidade aos jogadores, né? Todo mundo vai entrar um pouquinho, vai ter oportunidade de mostrar serviço, né? Assim, eu sempre falei, eu não fui muito a favor com a contratação do David, sempre achei um jogador fraquíssimo, né? Jogou São Paulo, Fortaleza, vários times aí, mas assim, na minha opinião, é um cara muito fraco, muito abaixo da média. Muito abaixo da média, né? Mas vamos ver, né? De repente ele consegue desempenhar um bom futebol no Vasco, mas na minha opinião é um jogador muito abaixo da média para os padrões aí do Vasco, né? Que é um grande time, né? Na minha opinião, o Vasco precisa de um jogador melhor que ele, né? E é isso aí. Agora o Vasco está iniciando sua temporada. Tem que ter paciência com o Payet. O Payet vai entrar no ritmo, já emagreceu muito. Então tem que ter calma, o Payet não vai aguentar jogar todos os jogos, já tem 37 anos, né? Todo mundo sabe que é difícil aguentar jogar todos os jogos, né? Era igual o caso lá do Nenê, craque de bola, mas não tem como 40 anos você jogar todos os jogos. Mas eu acredito que essa equipe do Vasco vai ter uma competitividade muito grande nessa temporada. O Ramon, ele sabe o que está fazendo, e é isso aí, tá chegando os jogadores, ainda deve chegar mais alguns reforços ainda pro Vasco ainda para compor essa temporada. O torcedor tem que ter calma, não adianta querer cobrar achando que o Vasco vai iniciar a temporada vencendo tudo, jogando muito bem. Eu acredito que vai ser aos poucos, né? Aos poucos o Vasco vai estar montando uma equipe mesmo de verdade, vai ter o seu padrão, né? Eu acredito que o Ramon Dias ainda não tem, por isso que está fazendo a pré-temporada. A pré-temporada é exatamente para isso, para você tentar montar um padrão de jogo, né? Você já ter uma montagem de time, como que vai jogar, onde cada jogador vai jogar. Então, essa é a hora. O Ramon Dias ele tá certíssimo, tá fazendo os testes dele. Eu acredito que o Ramon Dias tem tudo para poder fazer o Vasco fazer uma boa temporada em 2024. Essa é a minha opinião. Deixa nos comentários a opinião de vocês também, que é muito importante para o nosso canal.